Será o Chelsea o adversário do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. As possibilidades eram o Barcelona e a equipe inglesa, e será o Chelsea então o adversário do PSG. O PSG caiu no lado mais complicado do chaveamento. É um sorteio bastante azarado, mais uma vez, algo bastante comum para esse PSG. Então vale a gente analisar um pouco esse sorteio e, claro, o caminho do atual campeão da Liga dos Campeões. Existia uma preferência pelo Barcelona, porque os torcedores do PSG entendem que é uma equipe defensivamente um pouco mais frágil e também um retrospecto recente bastante favorável ao PSG, já que o PSG não só já venceu a equipe de Barcelona nesta temporada, como equipe bastante mista, inclusive, como também eliminou o Barcelona nas últimas duas vezes em que as equipes se enfrentaram em 2024, né, reta final de Liga dos Campeões, quartas de final, o PSG elimina o Barcelona e alguns anos antes, em 2021, oitavas de final, o PSG também tira o Barcelona da Liga dos Campeões. Então, existia um consenso quase na torcida de que seria um adversário um pouco mais acessível, ainda que não exista muita confiança, tá? Não é um momento em que o torcedor do PSG sente confiança na equipe. É uma equipe que tem sofrido bastante na temporada. Começa, inclusive, a temporada muito bem, né, na Liga dos Campeões, goleando a Atalanta, goleando também o Bayer Leverkusen, vencendo o próprio Barcelona, mas na reta final da fase de Liga cai bastante de produção e acaba justamente ficando fora de forma direta das oitavas de final. Então, ainda que existisse essa preferência, não existia confiança, tá? E contra o Chelsea, a grande questão é que é um adversário em termos de intensidade, em termos físicos, muito complicado para esse PSG. O PSG tem sofrido com equipes assim, com a falta de intensidade do seu próprio jogo em diversas partidas, e o Chelsea, então, pode ser um adversário mais complicado nesse sentido. Se a gente pega o meio-campo, por exemplo, do PSG, com Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves, é um meio-campo bastante leve, inclusive uma ideia do Luiz Henrique, obviamente faz parte do jogo do PSG, mas um ponto negativo é que quando falta essa intensidade, quando falta a parte física, o PSG sofre bastante, e o Chelsea tem isso muito forte de intensidade e também tem talento, né? Não é só que estamos falando de um Chelsea que tem apenas a parte física. A gente está falando de um Chelsea que tem um meio-campo forte nesse momento, com o próprio Caicedo, com o Andrei, e obviamente um ataque que tem João Pedro, que tem um Estevão, que pode ter uma ou duas noites brilhantes. Então, é um Chelsea que pode complicar bastante a vida do PSG. E aí vale lembrar, o primeiro jogo acontece aqui no Parque dos Príncipes. O PSG, obviamente, por não se classificar de forma direta, decide o jogo fora de casa, então faz a primeira partida aqui no dia 10 ou 11 de março, e na semana seguinte vai até Londres para fechar a eliminatória diante do Chelsea em Stamford Bridge. Se a gente pega o retrospecto realmente para o confronto, e a gente faz um recorte dos últimos 5 jogos, a gente vai ter em 2015 e em 2016, pela Liga dos Campeões, as equipes se enfrentam pelas oitavas de final de Liga dos Campeões, e nas duas vezes o PSG passa, tá? Em 2015 são 2 empates, e aí o PSG passa pelaquela regra do gol fora de casa. E em 2016, o PSG, são 2 vitórias do PSG por 2-1, se eu não me engano, mas o PSG, um alarme aqui, mas enfim, o PSG passa também. E aí, o último jogo em que essas equipes se enfrentaram foi justamente a final do Mundial de Clubes. Isso acontece no meio do ano, né? 3-0 para o Chelsea. Então, existe um gostinho de revanche por conta justamente da última vez que essas equipes se enfrentaram. Num recorte, se a gente pega, né, de 5 jogos, são 2 empates, 2 vitórias para o PSG e 1 derrota, só que essa derrota justamente é o jogo mais recente entre as duas equipes, e tem esse gostinho de revanche. Mas claro, o PSG vai precisar ter uma intensidade, uma parte física muito forte para conseguir garantir essa revanche diante do Chelsea. Uma eliminatória bastante complicada, tá? Para o PSG. Caso passe,
pode inclusive fazer um caminho bastante inglês, assim como foi na temporada passada. Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Agora tem o Chelsea nas quartas de final. Caso passe, poderia ser um Liverpool, que pode, por exemplo, passar do Galatasaray. E aí depois, numa semifinal, seria quem passa ali entre Manchester City e Real Madrid, poderia ser um City, Bayern de Munique e Atalanta, considerando um Bayern de Munique passando, que é favorito diante da Atalanta, poderia ser uma semifinal com City, Real Madrid ou Bayern de Munique. Então é um caminho bastante complicado para esse PSG, ficou do lado mais complicado da chave e assim, vai ter que evoluir muito para avançar, não só para chegar numa final, mas para avançar. É um PSG bastante estranho nesse momento, que sofreu diante do Mônaco para passar, que tem mostrado, inclusive, muita resiliência nas suas partidas, é uma palavra que o Luiz Henrique tem usado bastante, e é verdade, é um ponto positivo, e a gente vê o copo meio cheio de que é uma equipe que não desiste, que consegue virar os seus jogos, né, que tem essa mentalidade campeã de não desistir, mas que, por outro lado, está saindo atrás do placar, está precisando correr atrás e não está conseguindo controlar e dominar os seus jogos. Então, segue sendo uma grande equipe, com grandes jogadores. A expectativa, inclusive, para o jogo é que tanto o Dembélé quanto o Fábio Ruiz estejam de volta, não é garantia, mas existe uma grande possibilidade dos dois estarem de volta, e acho que isso é importantíssimo, e é torcer que nenhum outro titular se lesione, né? Que o Luiz Henrique tenha toda a sua equipe principal à disposição, e repito, pode ter um crescimento importante nessa reta final, mas nesse momento existe pouca confiança de que esse PSG está pronto para os desafios que podem vir, que virão com certeza diante do Chelsea, que podem vir numa possível sequência de Liga dos Campeões.